Galera do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube, onde vocês já estão acostumados todos os dias, notícias, informações, opiniões sobre o nosso glorioso Botafogo de Futebol e Regatas. Meu nome é Matheus Medeiros, já peço para você se inscrever aqui em nosso canal, ativar as notificações. Muito obrigado por você estar aqui todos os dias acompanhando as notícias do nosso Botafogo. Eu sei que muita gente está chateada, eu também estou, obviamente, como torcedor, né? Não é fácil você tomar uma virada, ainda mais da forma que foi. 2-0, você tomar uma virada para 3-2, é algo realmente difícil de você aceitar, difícil de você engolir. E foi dessa forma que o Botafogo perdeu ontem para o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. A gente sabia que ia ser um jogo muito difícil. O Atlético Paranaense é realmente muito forte jogando no seu estádio. E não perdeu em 2023 lá, né? Isso é um fato. Continua, inclusive, sem perder com a vitória de ontem para cima do Botafogo, né? E o primeiro tempo fez com que a torcida do Botafogo acreditasse que a gente conseguia vencer, pelo menos empatar, talvez, né? O Botafogo colocou 2-0 na frente. O início do jogo, o Atlético foi melhor, né, na partida, mas a partir da metade do primeiro tempo o Botafogo começou a querer controlar o jogo. E aí o Tiquinho Soares fez o primeiro gol, né? E logo em seguida o Luiz Henrique fez o segundo, colocando 2-0 no placar. Só que no segundo tempo, o Atlético Paranaense já teve 8 viradas em 2023. Não é só com o Botafogo que aconteceu. Foram 8. O Atlético Paranaense volta para o segundo tempo ligado no 220. É uma marca desse time nesse ano. A torcida do Atlético Paranaense criou uma música dentro desse ano de 2023 que fala sobre isso. Primeiro tempo é um terror, segundo tempo joga para vencer. Essa é uma música que existe dentro da torcida do Atlético Paranaense. Não é por acaso. No segundo tempo, o Atlético Paranaense veio para cima do Botafogo. E o Botafogo voltou abaixo no segundo tempo. O Botafogo voltou desligado. E quem entrou no lugar dos jogadores que estavam jogando, entraram pior ainda. E aí o Botafogo não deu conta. O Gabriel Pires, para mim, ontem, foi o melhor em campo do Botafogo. Estava jogando muito bem o primeiro tempo. Muito bem. O Gabriel Pires estava jogando bem, o Tiquinho Soares estava jogando bem. Aí no segundo tempo o Gabriel Pires saiu. Aí ele mudou o time, né? Colocou o Eduardo em campo. O Eduardo não tocou na bola. O Eduardo algumas semanas vem jogando mal. Acho que o Eduardo está sentindo talvez a parte física. Está precisando ficar fora realmente alguns jogos. Uns 2 jogos seguidos aí, sem nem entrar em campo para ele recuperar a parte física. Que a gente sabe o que o Eduardo joga. A gente sabe que o Eduardo é um jogador acima da média, um jogador realmente que joga muito bem. Mas essa batida de jogos aí em sequência está fazendo talvez com que o Eduardo não esteja aguentando. Vamos lembrar que o Eduardo jogava nos Emirados Árabes, lá, né? Na Arábia Saudita, na verdade. Lá não existe isso. Lá é jogo uma vez por semana. Aí o cara joga anos e anos lá, aí chega aqui no Brasil para jogar de 2 em 2 dias, de 3 em 3 dias. É difícil. Isso precisa ser analisado. A gente sabe que o Eduardo joga muita bola. Então a gente precisa pensar, por que ele está mal? Se a gente sabe que ele joga muito. Talvez a parte física possa explicar essa queda de rendimento do Eduardo. E aí a gente vai ter que fazer isso, vai ter que tirar ele 2 jogos, falar, Eduardo, descansa aí, cara. A gente vai colocar o Gabriel Pires como titular, aproveitar que o Gabriel Pires está jogando bem, botar o Gabriel Pires como titular e fala, Eduardo, fica os 2 jogos aí, cara, sem entrar, beleza? Recupera, depois a gente volta a te colocar de novo. É isso que vai ter que acabar acontecendo, entendeu? Mas não é só o Eduardo. Você sente que alguns jogadores do Botafogo realmente chegam no segundo tempo e não estão aguentando mais. E o Atlético Paranaense, por sua vez, conseguiu com as substituições que foi fazendo, né? O Vitor Bueno, a jogada aérea também do Atlético funcionou, o Botafogo não conseguiu achar o Atlético Paranaense na jogada aérea, todo cruzamento no primeiro pau tinha aquela raspadinha no primeiro pau e encontrava alguém dentro da área. O primeiro gol foi assim, do Vitor Roque, raspa no primeiro pau, a bola sobra para o Vitor Roque, ele faz o 2-1. E o terceiro gol foi de cabeça, um cruzamento no primeiro pau, uma falta, um cruzamento no primeiro pau que o Fernandinho cabeceou no primeiro pau. Então o Botafogo não achou a marcação na jogada aérea do Atlético Paranaense. 2 gols de bola aérea.
O outro gol foi do Vitor Bueno, um chutaço de fora da área, que eu até brinquei com meus amigos ontem. Eu falei, o Vitor Bueno não deve acertar um chute desse desde 2015. Né? Sei lá, é difícil você acertar um chute daquele, e o cara acertou ontem um chute de rara felicidade. Então, assim, é chato, muita gente está criticando você tomar uma virada dessa, mas o que eu tenho para dizer para vocês, na minha opinião, bem sincera, é o seguinte. Ano passado a gente foi lá para a última rodada contra o Atlético Paranaense, a gente tomou 3-0 deles lá. 3-0 é um resultado, na minha opinião, irreversível. 3-2 não é. O contexto do jogo deixa o resultado ruim, né? Aquele sentimento ruim, porque a gente estava com 2-0 na frente. Então a gente fica com aquele sentimento chato mesmo. Pô, tomamos uma virada, o jogo estava 2-0. Então o contexto deixa a gente com muita raiva. Mas está tudo em aberto. Se o Atlético Paranaense é forte na Arena da Baixada, o Botafogo está sendo muito forte no Newton Santos em 2023. A gente também não perdeu nenhum jogo no Newton Santos. O único empate foi contra a LDU. O restante a gente venceu todos. Vencemos o Corinthians, vencemos o São Paulo, vencemos o Atlético Mineiro, vencemos o César Valerro. Todo mundo. E o Botafogo precisa de uma vitória contra o Atlético Paranaense no jogo de volta, para pelo menos levar o jogo para os pênaltis. Para pelo menos levar o jogo para os pênaltis. 1-0, 2-1, 3-2, é pênalti. E eu vejo o Botafogo com muita capacidade de ganhar esse jogo. Se vai ganhar de 2-0 e classificar direto, que é o que eu quero, que nós queremos, é outra história. Mas eu vejo o Botafogo com capacidade de reverter esse resultado e ganhar aqui. Se tiver que ganhar de um gol de diferença e ir para os pênaltis, a gente vai confiar no Lucas Perry e vai tentar passar nos pênaltis. Mas eu estou confiante que a gente vai conseguir vencer essa partida aqui no Newton Santos e por 2 gols de diferença. Essa é a minha confiança. Mas, além dessa confiança, eu estou mais confiante na vitória em si. A gente, ano passado, ganhou deles de 2-0 aqui. A gente perdeu lá de 3-0, mas a gente venceu eles por 2-0 aqui no estádio Newton Santos. Na época, gols do Erisson e do Jefinho, na última rodada do primeiro turno. Então, assim, o Atlético Paranaense é muito forte em casa, mas também quando sai da sua casa, ele perde essa força. Continua sendo um time bom, o time do Atlético é bom, mas perde muito dessa pressão que é jogar na Arena da Baixada. E o Botafogo ganha muito jogando no estádio Newton Santos. Então, assim, não tem nada perdido. A comissão técnica e os jogadores do Botafogo estão postando coisas nas redes sociais indicando isso também. Tem o jogo da volta, tem mais 90 minutos. E eu vejo o Botafogo com total condições de reverter esse jogo. Né? Eu estaria preocupado se eu torcesse para o Fortaleza. Fortaleza tomou de 3-0 do Palmeiras. Aí é difícil, muito difícil. Mas 3-2, tá tudo em aberto e eu tenho total confiança que a gente vai reverter isso aí. Beleza? Então é isso, sem terra arrasada, vambora pra cima. Sábado tem clássico contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Botafogo tentando manter a liderança do Campeonato Brasileiro. O Botafogo está em primeiro lugar, o Fluminense está em terceiro. Um clássico muito importante e não tem tempo, cara. Não tem tempo. Jogo difícil ontem, depois de amanhã já tem um clássico contra o Fluminense, um jogo dificílimo. Para mim até mais difícil do que o jogo de ontem. O time do Fluminense jogando muita bola também. Então é isso, vamos para cima, é jogo atrás de jogo e não dá pra gente largar. Não dá pra gente largar. A gente tem que pegar a mão, torcedor com o jogador, pegar a mão um do outro e falar, vambora, vambora. Estamos junto com vocês. Vambora, que a gente tá lá em cima. Entendeu? A gente tá lá em cima e vamos continuar. Vambora nessa batida. Perdemos 2, né? Mas a gente estava 15 jogos sem perder. Agora perdemos 2. Vamos voltar a ficar sem perder. Vamos voltar a ganhar jogos. Vambora, estamos junto com vocês. É isso que a gente tem que fazer nesse momento. Beleza? Um abraço, galera. A gente vai, nos próximos vídeos, começar a falar desse clássico aí contra o Fluminense, muito importante pelo Campeonato Brasileiro. Um abraço, galera. Até a próxima. Valeu!